Osmar Cardoso manda aqui pra gente a foto do termômetro do carro, né, marcando 38 graus. Então, realmente, a sensação térmica para quem está na rua aí é muito maior. E um dos jeitos, aí, uma das formas, né, de reduzir esse calorão todo é a arborização. As árvores podem reduzir em até 12 graus a temperatura nas cidades, é o que aponta um estudo científico feito recentemente. E sobre isso, a gente conversa agora com o João Verde, ele que é urbanista e também presidente da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura, trazendo para a gente aí as informações. João, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Estão me escutando bem? Te ouvimos bem, professor, te ouvimos bem, sim. Bom, calorão, né, aqui na região, como a gente tem registrado, né, e quando a gente fala de uma possível redução de 12 graus em áreas arborizadas, é bastante coisa, né? Exatamente, exatamente. A arborização é tudo. Eu moro em Sousas, né? Aqui na minha casa, por exemplo, são 3 graus a menos de temperatura em média do que acontece em Campinas. Pois é, professor, Muito agradável. É uma região aí mais arborizada, né? Quando a gente fala de Sousas, Barão Geraldo, outras regiões de Campinas, mas infelizmente quando a gente fala de outros distritos, né? Região ali do Ouro Verde, por exemplo, são áreas menos arborizadas e que, logicamente, sofrem mais com o calorão, né? Exatamente, as regiões do Ouro Verde, do Campo Grande, né, toda a região sudoeste de Campinas é uma região bastante árida, com muito pouca arborização, e regiões que foram urbanizadas com loteamentos populares. Então são ruas mais estreitas, calçadas mais estreitas, e dificultam a colocação de árvores. Muitas das casas também, das construções nesses bairros, foi permitido fazer em terrenos com 5 metros de frente. Isso também prejudica o espaço para colocar árvore, porque uma casa com 5 metros de frente, praticamente é a entrada de garagem, não sobra espaço para colocar árvore, não sobra espaço para, às vezes, colocar um ponto de ônibus, né? Então, são bairros que têm bastante dificuldade. Então, a gente tem que parabenizar a administração pública por essa iniciativa de estar arborizando o bairro, né? E também de estar fazendo todo um trabalho com a população, de explicação sobre a necessidade da arborização, né? E consultando a população para aprovar a colocação de árvores na frente das suas casas. Um dos problemas que não é exclusivo de Campinas, né, professor, acontece em outras cidades também, são aquelas árvores que não são adequadas muitas vezes para residências, para áreas urbanas, e têm que ser removidas ou acabam sofrendo ali quedas, né, causando acidentes. Então, houve também aí uma falta de planejamento lá atrás para esse plantio. A cidade também foi crescendo de forma desordenada, né, em torno dessas árvores que já estavam nesses pontos. Esse é um desafio também, né, para o poder público. Exatamente. O ideal é sempre nós utilizarmos árvores nativas da região, né, evitarmos o máximo possível o uso de árvores exóticas, até porque as árvores nativas também são mais apropriadas para o clima da região e também atraem animais, atraem pássaros principalmente, né? Professor, e para essas áreas que cresceram aí de forma rápida, quando a gente fala do distrito de Ouro Verde, por exemplo, né, não houve esse planejamento pensando na arborização. É um problema que é fácil de ser corrigido agora com esse plantio, considerando que as áreas já estão consolidadas ou não? É a necessidade de se fazer o trabalho, de uma certa forma, como a prefeitura está fazendo, consultando os moradores, explicando sobre a arborização, pedindo permissão para colocar árvore, porque assim também, fazendo todo esse trabalho, vai ter o morador, o proprietário na frente, da casa na frente com a árvore, também vai ser uma pessoa que vai cuidar e vai ajudar a manter essa árvore e a ter cuidado. A crítica que nós temos que fazer, de uma certa forma, é que em Campinas, como em muitas outras cidades no Brasil, estão colocando mudas muito pequenas, árvores muito pequenas. Haveria necessidade, e também demoram muito para crescer e para ganhar porte. O ideal era que essas mudas tivessem pelo menos uns 2 metros, 2,5 metros, já tivesse um tronco com uma certa espessura e que essas árvores aí tivessem muito mais condições de se manter. Mudas mais pequenas, né? Há uma demora muito grande e a possibilidade dessas mudas não vingarem, morrerem, é muito grande, é muito maior.
E isso não só por atos de vandalismo que podem acontecer, né, professor, mas às vezes até por uma falta de cuidado ali adequado, né? Até queria que o senhor trouxesse essa orientação para quem, por exemplo, vai receber essas mudas, né? Citando esse projeto da região do Campo Grande, são 5.000 mudas que devem ser plantadas, né? Distribuídas ali nos 15 bairros do distrito, alguns então em frente às residências, aí claro, depende da autorização de cada morador, né? Mas depois desse plantio, até que a pessoa possa aproveitar ali os benefícios, né, da árvore, tem que ter um certo cuidado também, né? Exatamente, exatamente. Essas mudas muito pequenas, elas têm uma necessidade maior de aguar, né? Claro que nós estamos numa época de chuvas, né? Então isso facilita também bastante. Mas é importante que as pessoas acabem apadrinhando essas árvores, né? E ajudem a cuidar das árvores, né? Então, uma coisa também que nós temos que salientar é que às vezes são feitas covas muito pequenas, a abertura na calçada, né, aquele nicho que é aberto para a colocação da árvore, às vezes fazem pequenas aberturas 50 por 50 centímetros, 60 por 60, né? E o ideal era que tivesse pelo menos uns 90 centímetros, 90 por 90, para que pudesse ter um canteiro, ter um gramado embaixo, uma forração, né, uma grama amendoim, que ajudasse também com a umidade do solo e ajudasse também que essa árvore também recebesse mais água de chuva. Professor, e quando a gente fala da importância dessa arborização adequada para combater as mudanças climáticas, infelizmente a gente fala de algo que leva tempo, né? Considerando, por exemplo, o plantio dessas mudas, até chegarem os benefícios leva um tempo, como o senhor falou, né? Então, como que a gente consegue correr, né, contra esse relógio aí das mudanças climáticas, do aquecimento global, que de fato já chegou, né? Como é que a gente consegue tornar os nossos espaços, né, cada um ali na sua residência, mais arborizados a tempo de conseguir aproveitar esses benefícios? É possível fazer isso? Exatamente, é uma questão de conscientização da população, né? Sim. Parece que as pessoas, nos últimos anos, perderam essa consciência da questão da arborização. Eu sou arquiteto, eu muitas vezes tive embates com clientes que queriam retirar as árvores da frente das casas. Obras que nós fizemos no Cambuí, por exemplo, transformação de residências em lojas, a primeira coisa que pensava era em tirar a árvore da frente para que aquela fachada, o luminoso da loja tivesse mais visibilidade. E muitas vezes, fachadas oeste, que tem grande incidência de sol no período da tarde, essas casas passavam a ficar mais expostas, a esquentar mais, né? A calçada esquenta mais, a rua esquenta mais, né? Só para população ter uma ideia, Sim. uma árvore adulta, ela chega a colocar na atmosfera em torno de 500 litros de água por dia, de 350 a 500 litros de água por dia, com seu processo de evaporação, de evotranspiração. Então, além da árvore estar fazendo sombra no ambiente, evitando que a calçada, que a rua esquente com o sol direto, com a irradiação solar direta, essa árvore ela está propiciando o microclima embaixo dela. Então, uma rua bem arborizada é muito mais fácil da gente caminhar, de fazer uma caminhada, de fazer um deslocamento, justamente por essa sombra, essa diminuição do calor e essa umidade que a árvore proporciona. A gente tem aqui a participação também dos nossos ouvintes, viu, professor? O Murilo, por exemplo, participa aqui pelo WhatsApp da CBN e comenta que a Avenida João Boy Dunlop praticamente não tem árvores, né, nos canteiros centrais, nem grama sequer, ele comenta aqui. E ele pergunta também qual que é a real necessidade de ser permitido para esse plantio, para essa arborização na cidade, apenas árvores nativas. O ideal é que venham a ser colocadas árvores nativas, que são árvores mais apropriadas para a região, do que trazer árvores exóticas de outras regiões ou de outros países, né? Então, isso faz com que a árvore se mantenha com mais facilidade na região e tenha mais resistência também, né? Porque ela vai estar mais apropriada a ventos, etc. Agora, é muito triste, como ele comentou, em avenidas como a João Boy Dunlop, que nós andamos quilômetros e quilômetros e não tem uma árvore. Então, não só nos canteiros centrais, mas nas próprias calçadas, né? Como lhe falei, as pessoas fazem questão de tirar as árvores na frente dos seus estabelecimentos comerciais para as fachadas aparecerem. E estão perdendo qualidade de vida e não estão reparando.
Professor, tem outro desafio também, que são novos empreendimentos em áreas que muitas vezes são arborizadas, né? Tem até um comentário aqui do Maurício, também de Campinas, nosso ouvinte. Ele cita aqui um empreendimento específico, não vou falar o nome naturalmente, mas ele comenta que nessa área foi derrubada uma seringueira gigante com mais de 100 anos. Então também tem esse desafio de equilibrar, né, a preservação com o crescimento, muitas vezes, de empreendimentos na cidade, né? Então, nós estamos falando de árvores nativas, árvores mais apropriadas. Essa falsa seringueira, né, uma árvore muito comum aqui em Campinas, em região há muitos anos, né, há 100 anos planta-se essas árvores aqui em Campinas, elas não são naturais do Brasil, são árvores exóticas. E são árvores que enormes, né? Apresentam copas muito grandes e raízes muito grandes e acabam prejudicando também o piso, o calçamento e as próprias construções. Só para as pessoas terem uma ideia, o que nós temos de raízes embaixo, a abertura das raízes das árvores, é compatível com a copa. O que nós temos de copa em cima, o tamanho da copa, é o tamanho das raízes que nós temos embaixo. É o volume de raízes. Por quê? A árvore tem que ter um equilíbrio entre a parte superior e a parte inferior. Então, há esse equilíbrio. Então, quando a copa de uma árvore está por cima das casas, por exemplo, das construções, é que suas raízes também estão penetrando, também estão invadindo as suas fundações. Também. Então, por isso que nós trabalhamos, às vezes, com árvores mais apropriadas, com raízes mais profundas, que não tem essas que nós chamamos de raízes aéreas, né? Infelizmente, as seringueiras, embora venham a ser árvores assim, bastante frondosas, bastante bonitas, e a população tem um certo carinho por elas, não são árvores apropriadas para serem colocadas nas vias públicas. Mesmo nas praças, em locais que existem, que tem que ser árvores que têm que estar mais longe das construções, em áreas mais amplas. Por isso a importância desse plantio correto, né, professor, como vai acontecer aqui em Campinas. Agradeço muito a sua participação. João Verde, ele que é urbanista, presidente também da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura, falando com a gente da importância da arborização para reduzir aí o clima, também favorecer o meio ambiente. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, 3h32, a gente faz uma pausa para o intervalo também para o repórter CBN e já volta com mais informações.